tornar para vocês a esperança. Se vocês não verem em mim um homem de fé, como que as minhas palavras poderão adentrar no coração de cada um? Então, para mim, o importante não é o que o mundo pensa de vocês, é o que cada um pensa de si mesmo. Saiam daqui com essa convicção. Não permita que a sua mente te jogue no chão, porque se você não permitir que a tua mente te jogue no chão, você jamais vai permitir que alguém tire teus sonhos, teus ideais, tua vitória, porque você acredita em si mesmo. Essa é a resiliência que diz a psicologia. E como padre, eu falo aqui sem medo de errar, é o Espírito Santo que habita dentro de você. E ele continua dizendo ao apóstolo Paulo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Perdão, que eu ia dizer. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Vou repetir de novo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Você só será qualificado para qualquer obra que aparecer na sua vida se você for dono e senhor dos seus atos. Se você não for aquela pessoa milindrada que fica esperando o mimo dos outros, que gosta de ouvir elogios falsos, é falso. É falso. Porque a gente conta nos dedos as pessoas que se alegram com as nossas vitórias. Vocês sabem disso muito bem? Sabem sim. Então não se iludam. Não se iludam com elogios. Mas acredite naquilo que está dentro de você, na sua capacidade, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Aí sim, Paulo tem razão em dizer: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Porque quando eu acredito em mim mesmo, porque aqui dentro está o Espírito Santo de Deus, eu, como filho de Deus, estarei qualificado para qualquer boa obra. Essa é uma grande verdade. E aí nós temos esse evangelho, mas que evangelho! Olha, eu sou suspeito de falar, né? Sou suspeito porque sou padre, mas meu mestre é Jesus Cristo mesmo. Não tem outros. Não olho para ninguém. Eu não olho para colega de sacerdócio meu. Faço parte da ordem dos frades de Nossa Senhora Medianeira. Nós somos muitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Não olho para nenhum, porque todos eles são falhos, bem como eu. Porque o meu mestre é Jesus Cristo nosso Senhor. Olho para ele, me espelho nele, tanto para ser bom como para ser prudente. A ponto de que digo aqui nessa comunidade, alguns olham assim, com olhos atravessados, mas não tenho medo. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Aí fala assim: ai, Frei, como é que o senhor diz isso? Ai, Jesus andava com todo mundo. Mas Jesus prescrutava os corações. Jesus sabia a maldade que cada um tinha dentro do seu coração. Você prescruta coração? Então seja prudente. Cuidado com quem você anda. Não me venha me rotar na minha cara que Jesus andava com todo mundo. Ele tinha que andar mesmo com todo mundo, porque ao prescrutar os corações, ele clamava para que cada um se convertesse. E é você, com a prudência, tomando cuidado, que você vai mostrando para o mundo como devemos agir. Jesus, em Mateus 10:16, diz assim: sejam, e falo para todos agora, as palavras de meu mestre e Senhor, sejam mansos como as pombas, mas não só como as pombas, porque se apenas fores manso, o mundo te fará de besta. Aí ele continua:
mas prudente como serpentes. Entenderam? Espero que tenham entendido. Espero que tenham entendido. E aqui está esse evangelho bem explicado. Vamos lá, rapidamente, que já roubei até muito tempo, mas o domingo é o dia do Senhor, é o dia de esclarecimento, é o dia que a comunidade de fé se curva diante do Senhor e de sua palavra. Primeira coisa, o evangelho narra um juiz, e esse juiz, como que é nominado? Como que esse juiz é nominado? Oi? Mal. Outra palavra? Injusto. Esse juiz era injusto. E o evangelho continua narrando, dizendo que ele não temia nem a Deus, muito menos aos homens. Quantos temos por aí injustos? Não preciso falar. E não é só apenas juízes. Às vezes temos do nosso lado pessoas que são injustas. Vocês sabem, preciso explicar melhor. Agora vamos à característica da viúva. Viúva. O que ela pede? Ela pede com justiça. Contra quem? Contra quem? Os seus adversários. Vejam, de um lado nós temos um juiz que deveria praticar a justiça e é injusto. Do outro lado nós temos a fragilidade humana representada por uma viúva que clama por justiça. Nossa, eu poderia aqui viajar uma aula teológica para todos vocês. O juiz representa o mundo, a viúva representa os cristãos, que para o mundo é fragilidade, porque o dono deste mundo é o dinheiro e o poder. Não é verdade? Poderia aqui, mas não tenho tempo para isso, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas vamos reduzir na pessoa, porém essa pessoa representa os cristãos e o juiz representa o mundo. A viúva frágil, ela clama por justiça. O ser humano, muitas das vezes diz que está clamando por justiça lá fora, sendo que na verdade é por vingança. É por vingança. Homem e mulher de fé, tome cuidado, porque o mundo pode não saber as suas intenções, mas Deus sabe. Deus sabe, é justiça ou é vingança? E essa viúva, ela clama por justiça, espelhada em Deus que é justo. Não, Deus não é justo, Deus é o quê? Misericordioso. Misericordioso. Mas já expliquei aqui nessa comunidade e vou explicar quantas vezes for necessário. Ouçam com atenção. Para se chegar à misericórdia, eu preciso praticar o quê? O que eu preciso praticar? A justiça. Se eu não pratico a justiça, como meu coração vai ser transformado para a misericórdia? Não existe um coração dar um salto qualitativo de injustiça para a misericórdia. Filosofia, aula de filosofia em plena sala de aula, uma época distante daqui de hoje, onde o aluno quer bater no professor, o professor entrava em sala de aula, lá estava, na época não era o Frei José do Reginaldo, um garoto sentado, o professor entrava com uma pilha de livros, a gente ficava de pé e só podia sentar quando o professor fazia assim com as mãos, e o professor debruçava aquele monte de livros na sua cátedra, chamada mesa hoje, e ele soltou essa frase belíssima da filosofia.